Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Eu sou Carlinhos Veiga e tô aqui com mais um vídeo. Passei um tempinho sem produzir os vídeos aqui pro YouTube porque eu tava trabalhando um pouco mais na ideia do podcast e também tive problema com uma máquina aqui em casa, né? O computador que meu filho usa muito para jogar e tal deu problema, então acabou que eu emprestei o meu, ele ficou usando, a gente ficou compartilhando na casa toda o meu Note. E aí, por conta disso, atrasou um pouquinho minha vida de tutorial. Mas graças a Deus está tudo se encaminhando e as coisas estão se resolvendo. O podcast que eu tô falando eu lancei o primeiro já, essa semana eu vou lançar mais um. E nesse primeiro eu falei sobre a questão das tonalidades, maiores e menores. Algumas pessoas me deram um feedback muito interessante. Teve gente falando assim, Carlinhos, no celular o volume do microfone está um pouco baixo, tente falar um pouco mais alto. Já vou prestar mais atenção nisso aí. Teve gente que falou, Carlinhos, da forma que você disponibilizou, eu não tenho como avançar ou voltar um pouco no podcast. Então isso seria interessante. Já consertei, isso aí já está disponível lá no primeiro episódio, isso aí já consertei. Então agora se você quiser voltar, navegar um pouquinho, repetir o exemplo, tá tudo certo ali. Quiser ir para um ponto específico, já é possível também. Então, massa, brigadíssimo pelos feedbacks. O próximo podcast vai ser sobre a questão da sonoridade das orquestras em períodos diferentes da música. Então eu vou pegar peças do período barroco, mostrar, comentar sobre a questão da sonoridade da orquestra, sobre a questão harmônica, sobre questões interessantes do período barroco, comparar com o período clássico e comparar com o período romântico, tá? Basicamente a gente tem esse tipo de evolução ou de transformação, porque não dá para chamar de evolução, porque desde o primeiro já era muito bom, né, de transformação na sonoridade, e esse vai ser o tema do segundo podcast, que essa semana ainda eu lanço, tá? Como eu falei, no primeiro podcast eu falei das tonalidades maiores e menores, então se você tem dúvida de como reconhecer isso auditivamente, no final desse vídeo aqui eu vou deixar o link para o videozinho que eu explico como é a história do podcast, tá? E nesse vídeo aqui, o que é que eu vou falar então? Tem algumas pessoas que têm me perguntado muito, pedido ajuda, né, na questão dos cursos que elas estão fazendo na universidade, cursos EAD, pessoas que estão tentando ingressar na universidade. Eu falo muito para o pessoal que está começando a seguir agora, eu gosto de falar muito, eu gosto de explicar, isso para mim é um bate-papo. Tá? Então tem gente que fala, porra, não aguento, esse cara fala demais, quando a aula vai começar já tá lá nos 20 minutos. Mentira, mas eu falo bastante. Espero que goste, tá? Se não gostar, adianta um pouquinho aí, mas não tem problema nenhum. Então muita gente tem me perguntado assim, Carlinhos, eu tô com essa questão aqui, tô com dúvida. E vamos trabalhar em cima desse tipo de dúvida aqui agora. O que acontece? A questão é a seguinte, a pessoa coloca um acorde, certo? Lá escrito na partitura e pergunta que acorde é esse, que função é essa, e tudo isso também tem que ser levado em conta a tonalidade, a armadura que está em questão ali. Então a gente vai fazer alguns exemplos disso aqui, tá? O que é que eu quero dizer? Se você tem dúvida em tonalidade, armadura, clica no link que está aqui embaixo, que você vai para uma página minha, que tem muito vídeo sobre isso, tudo organizado, tonalidades, armaduras, tons maiores, tons menores, essas coisas todas, e lá você vê o vídeo que lhe interessa para focar, certo? Então o que que acontece? Aparece, por exemplo, um exemplo como esse aí, ó. A gente vê aí uma armadura com 2 sustenidos, certo? Que a gente descobre ou é Ré maior ou é Si menor. E quando a gente vai ver, tem um acorde que a gente tem que descobrir qual é o acorde que está aí. E o acorde, a gente vê que é um acorde de Fá sustenido maior. Aí é que está o barato da coisa. O que que a gente tem que pensar? Bom, no campo harmônico de Ré maior, a gente tem um acorde de Fá sustenido menor, que é o terceiro grau.
Isso é um conhecimento que a gente tem que ter do campo harmônico, certo? Em contrapartida, se a gente tem no campo harmônico de Si menor, que é a relativa de Ré maior, o acorde do quinto grau alterado para criar sensível, a gente tem um acorde de Fá sustenido maior. E aí sim, então a gente amarra as coisas. A gente passa a ter o quê? A percepção de que aquele exemplo que está sendo passado ali para a gente está em Si menor e o acorde que está ali é a dominante do Si menor. Auditivamente a gente tem isso aqui. No Ré maior, eu estou aqui, eu tenho duas alterações, dois sustenidos. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e cheguei no Ré. Beleza. Na relativa menor, eu tenho a mesma armadura. Eu tenho o Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si, ok? Então, esse aqui é o meu acorde do Si menor. Quando eu vou fazer... Só que a gente sabe que o campo harmônico menor, a gente pode colocar a alteração no sétimo grau para criar sensível e, às vezes, a alteração no sexto grau também, certo? O que acontece? Normalmente, quando eu tenho a alteração na sensível, esse acorde ele vai ser resolvido, né? Alteração na sensível, entre aspas, alteração para criar a sensível, alteração no sétimo grau da escala menor, certo? Para criar a sensível, esse acorde que tem a alteração vai se resolver no primeiro grau, certo? Então, falando de forma diferente, toda vez que aparecer o acorde maior no quinto grau, né? O acorde do quinto grau maior no campo harmônico menor, esse acorde sim vai ter uma alteração. E no caso aqui do Fá sustenido maior, a alteração está justamente para criar a sensível do Si menor, que é o Lá sustenido. Então a minha escala passa a ser Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá sustenido e Si. É o que a gente chama de escala menor harmônica. Por quê? Porque a gente resolveu um problema harmônico. A gente tinha aqui o Si menor. No campo harmônico menor, sem alteração, o meu Fá sustenido seria o quê? Um acorde menor também. Então, olha ele aqui. E depois eu voltaria para o meu primeiro grau. Só que no esquema tonal, eu preciso ter aquela força da dominante, do acorde da dominante, da força da sensível caminhando para a tônica. Então eu preciso colocar a alteração no Lá para que ele fique sustenido e meio tom abaixo da tônica. Tem muito vídeo meu já explicando isso aí, certo? Eu comecei esse papo aqui só para recapitular e fazer e resolver a questão, tá? Então se eu tenho aqui um campo harmônico na armadura dito que pode ser esse cara aqui e eu tenho esse acorde aqui, naturalmente eu tenho que dizer esse campo harmônico aí é o Si menor, a tonalidade é Si menor e o acorde que está aí em questão é o acorde do quinto grau, ou seja, é o acorde da dominante, quinto grau, certo? Às vezes aparece também, o cara dá esse acorde aqui e pede a resolução do acorde. Então, onde tiver a resolução no Si menor, pode colocar que é o certo, beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos dizer aqui, o cara colocou agora 2 bemóis. 2 bemóis a gente sabe, na armadura, a gente sabe que a gente está um tom abaixo de Dó maior. Simples assim. Carlinhos, como é que é essa regra aí? Explica isso aí. A cada 2 alterações, bicho, naquela sequência de alterações, a gente tem uma nona. Uma nona é uma diferença em termos práticos de um tom. Então, o que acontece? Se eu tenho um campo harmônico que tem 2 sustenidos,
eu pego e elevo um tom a partir do Dó maior. Ré maior, simples assim. Se eu tenho 2 bemóis, o que é que eu faço? Eu tiro um tom, eu diminuo um tom. Si bemol maior, simples assim, simples assim. Ah, Carlinhos, apareceu aqui agora 4 bemóis. Desça 2 tons, cara. Lá bemol maior, simples assim. Ah, Carlinhos, são 4 sustenidos. Suba 2 tons, cara. Mi maior. Ah, Carlinhos, mas quando está com 2, quando está com 4, tá fácil. E quando aparecer 3, por exemplo, a soma de 2, de 2 alterações, é na verdade 2 alterações de quintas. Então o que, que a gente faz? Para uma alteração de armadura, para uma alteração, né? Para uma... me fugiu o nome agora. Para um sustenido, para um bemol, para uma alteração, a gente corre uma quinta. Um sustenido, a gente corre uma quinta ascendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Por isso que um sustenido é a tonalidade de Sol maior. Um bemol, a gente corre uma quinta descendente. Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá. Certo? Então, o que acontece? Com 3, eu vou ter a minha alteração da quinta e mais 2, ou seja, mais um tom. Então, com 3 sustenidos, o que é que eu tenho? Lá maior. Eu tenho a minha alteração para formar o Sol maior, um sustenido, e mais 2 que formam mais um tom. Lá maior. Mesma coisa, 3 bemóis. Carlinhos, tá confuso aí, 3 bemóis. Um bemol não é Fá maior? Então, com mais 2 bemóis, o que, que eu tenho que fazer? Descer mais um tom. Mi bemol maior. É fácil, mas o que é que tem que fazer? Organizar as ideias, pensar, pensar. Uma vez eu estava fazendo uma prova de matemática e o cara falou assim, era um exercício que era muito inteligente, no sentido de você somente saber que o número ímpar é a mesma coisa que o número par, mais 1 ou menos 1. Simples assim. E é assim que a gente deve ir raciocinando. Qual a diferença de um número ímpar para um número par? Uma unidade, certo? Claro que eu estou falando aqui de vizinhos, mas em termos práticos, o 1 é a diferença predominante entre um número ímpar e um número par. Pelo amor de Deus, não escrevam comentários aqui falando do número ímpar, do número par, vamos focar na música. Isso foi só um parêntese que eu já acabei de fechar. Beleza? Então, o outro exemplo. Eu coloquei aqui, a gente está em Lá maior, ou seja, 3 sustenidos, ou então a gente está em Fá sustenido menor. Beleza. Aí o que que acontece? A gente tem que ver qual é o acorde que está mostrado aí, que está sendo pedido, ok? Então vamos imaginar que a gente está com um acorde aí que é justamente o Dó sustenido maior. Certo? O acorde está aí, Dó sustenido maior, e ele está perguntando que acorde é esse, que tonalidade é essa, que função é essa. Aí a gente vai pensar da mesma forma. No Lá maior, o nosso Dó sustenido seria menor. Mas no Fá sustenido menor, que é a tonalidade relativa de Lá maior, o nosso Dó sustenido, quando ele aparece com a função de dominante, ele aparece maior. Massa, tá resolvida a questão, certo? Então a minha tonalidade é Fá sustenido menor e o meu acorde é Dó sustenido maior, função de dominante, quinto grau. Beleza? E é por aí que a gente vai, é por aí que a gente tem que ir pensando, organizando as ideias. Como eu falei, tem muito vídeo meu já explicando essas coisas, certo? Esse é mais um. É muito difícil organizar tudo. Tem uma página, como eu falei, que está aqui no link da descrição, que amarra um pouco essa questão das harmonias, das tonalidades. Então, vou deixar o link aqui, certo? E, para finalizar, só vou falar novamente do podcast, que essa semana vai ter já o segundo episódio. Eu estou organizando ainda o feed, que é um arquivo que eu coloco, né, que eu ainda estou vendo como é que eu estruturo ele. Para quê? Para que uma pessoa possa, pelo Spotify, saber quando eu lancei um novo episódio do podcast,
Podcast Addict. Existem alguns aplicativos que depois eu vou falar, certo? Quando eu já estiver dominando isso, que a pessoa pode simplesmente seguir o meu canalzinho lá do podcast, e sempre que eu lançar, e eu pretendo lançar um a cada semana, a pessoa vai receber uma notificação e vai ficar sabendo daquilo ali e já vai direto. Isso é muito legal, certo? Como eu falei, o primeiro episódio do podcast foi tons maiores e menores. Usei exemplos perfeitos de Mozart. Então, quem já quiser ir reconhecendo a sonoridade do período clássico, esse primeiro podcast já é uma baita aula, certo? E eu uso ali exemplos de Sol maior e Sol menor. Tudo de Mozart, tudo liberado ali. E aí o que que acontece? Vou dando dicas. Olha, esse aqui está no campo harmônico maior, esse aqui está no campo harmônico menor. Para quê? Para que a pessoa possa reconhecer e trabalhar em cima daquilo ali, certo? No segundo podcast, eu estou deixando agora no finalzinho o link para esse primeiro. Então, quem quiser, é só clicar aqui que já vai dar uns cliques e vai cair lá na minha página. O segundo podcast que eu vou lançar, provavelmente na quinta-feira, vai falar sobre a sonoridade do período barroco, período clássico, período romântico, e mostrar, claro, exemplos, né, de como a gente consegue distinguir uma coisa da outra. Beleza? Espero que eu tenha gostado, espero que você tenha gostado, espero que eu não tenha falado muito, porque tem gente que reclama, tem gente que não quer a informação, não basta que ela seja gratuita. Meus vídeos são todos gratuitos, meus podcasts são todos gratuitos, serão todos gratuitos. Não basta que a informação seja boa e gratuita. A pessoa ainda quer que ela seja instantânea. Tem que chegar na hora, ela não pode perder o tempo dela, não. Eu posso perder meu tempo gravando, disponibilizando, e ela não pode perder o tempo dela, não. Bicho, se eu tô falando é porque eu acho que é importante pra você. Se você não acha que é importante pra você, o que que você faz? Não assiste, muda de canal, vai assistir outra coisa. Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar. Brigadíssimo pelo feedback das pessoas que estão contribuindo, que estão fazendo críticas construtivas. Forte abraço e até a próxima, valeu.